Olá, galerinha do nono ano, vocês que estão em casa. Vamos aí à nossa aula de geografia de hoje, página 247 até 252, que foi o que a professora Ana Maria trabalhou com vocês em sala. Vamos lá então, a nossa apostila tá aí, certo? Página 247, na última aula a gente parou aqui, né? Agora a gente vai dar continuidade. Então, para ficar mais entendível, né, para vocês, nós dividimos então a produção industrial da Europa em regiões. Então, a Península Ibérica, então ela envolve Portugal e Espanha, e o segundo país é o mais industrializado entre os dois. Além da grande empresa de hidrocarbonetos, né, a Repsol, historicamente onde há plantas industriais com setores ligados à metalurgia e indústria naval, fabricação de barcos, tá? E também de armas, viu? A Escandinávia, que inclui Noruega e Suécia, são países reconhecidos pela produção siderúrgica, tá? Refino da produção mineral. A Noruega é o maior produtor de alumínio do mundo, certo? Há uma vasta rede hidrográfica capaz de produzir energia através de usinas hidrelétricas. Então, a Suécia produz aço e também peças industriais do setor automobilístico. Já o leste europeu, com a volta do capitalismo, não foi fácil para muitos países do leste europeu. A concorrência com novos mercados, a enxurrada de produtos fez muitas antigas empresas falirem. Assim, causou quedas bruscas na economia de boa parte dos países que pertencem a essa localização, como Polônia e a Hungria. Então, foi restabelecida uma produção industrial, certo? E essa produção industrial voltada aí para áreas de metalurgia, bens de consumo duráveis, né? E outros, normalmente empresas multinacionais. Então, a Rússia, por outro lado, ainda que tenha grande produção siderúrgica e metalúrgica, também se insere em outros dois circuitos: produção de tecnologia e, sobretudo, voltados a nível militar. Já o norte da Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Áustria, Bélgica e Países Baixos, as grandes empresas europeias encontram-se nesses países, além de serem áreas de produção com alto valor agregado à mercadoria, onde a indústria química, automobilística, indústria de moda, turismo, biotecnologia, robótica, né, carbonífera, são alguns dos setores que se destacam aí nesses países. Aí nós temos um mapa que vai mostrar, tá? Quais são as indústrias e as regiões industriais, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho então sobre as três grandes economias aí. Reino Unido, formado por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, o país de Gales, o Reino Unido se destaca por seu desenvolvimento. É considerado uma das economias mais fortes do mundo. É a 10ª maior em exportação, cujo principal destino é os Estados Unidos, segundo por Alemanha, Holanda, França e China. Seu principal importador é a Alemanha. Sua economia se sobressaiu desde a era medieval por conta da exportação do aço e textil, e não à toa se tornou uma das primeiras regiões do mundo a passar pela revolução industrial e tecnológica, claro. Se fortaleceu por a construção de canais e ferrovias, o que fez dele um dos maiores centros industriais do século XVIII até o século XIX. Depois a França tem a terceira maior economia do mundo dentro da Europa, mas entrou em recessão em razão da crise de 2008 nos Estados Unidos. Né? A gente já abordou esse assunto aí. Porém, conseguiu se recuperar, né? Em 2010 já voltava a crescer. Em 2017, com a população aproximada de 66 milhões de pessoas, apontava então aí 2,7 milhões de desempregados. Tendo um bom resultado então para o ano de 2012. O território francês contém as maiores áreas cultiváveis do continente, abastecendo o mercado interno e todo o seu excedente, o que sobra, é destinado aos demais países europeus. Tá? Na questão energética,
A França é dependente de energia nuclear, né, e tem 58 reatores. A Alemanha é a maior potência econômica do continente europeu e a quarta mundialmente, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Sua industrialização se iniciou com o Estado prussiano, sob a tutela de Otto von Bismarck, no século XVIII, até a segunda metade do século XIX. Economicamente, o setor agrícola é fraco por conta das limitações do território, tendo como principais produtos a cevada, o trigo, os cereais, a beterraba, o leite, a carne de porco. Já no setor industrial, ele emprega 25% da população, sendo responsável por 30% do PIB. Em 2019, esse setor aumentou 4%. O setor terciário, que seria o comércio, vem impulsionado com a demanda de serviços e desenvolvimento de novas tecnologias. Na questão energética, o país foi responsável pelas viradas energéticas, com a previsão em 2050 energias renováveis sejam a totalidade na produção aí no país. Lembrando que energias renováveis são aquelas que a própria natureza, né, renova naturalmente. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a geopolítica aí do petróleo e do gás natural. Então, o petróleo e o gás natural são dois hidrocarbonetos importantes por conta de seus usos, tanto na produção industrial quanto na geração de energia. Dentre os países com maior produção na Europa estão a Rússia e a Noruega, tendo sido a Rússia a terceira maior produtora de petróleo em 2018. Né? Produziu aí milhões de barris por dia. Embora países europeus tenham buscado alternativas renováveis da produção de energia, como é o caso da Alemanha, isso ainda é insuficiente para conseguir sanar as necessidades, né, de todo o continente. Então, eles ainda precisam do petróleo como fonte de energia. Embora a Guerra Fria tenha acabado, as relações entre os países da OTAN e a Rússia divergem em relação, né, às questões políticas, tá? A alternativa europeia ao petróleo e ao gás russo vem a crescente produção do Azerbaijão, país de Cáucaso, também ex-república soviética. Atualmente, o Azerbaijão tenta se valer das disputas entre a Rússia e os países da Europa Ocidental para ganhar mercado e conseguir alavancar a economia do país, muito longe dos padrões do desenvolvimento. Então, aqui na próxima página, vocês têm as atividades para responder, tá? Então, aqui, ó, respostinha da número 1, respostinha da número 2, tá? Já corrijam, já respondam, não deixem aí para depois essas atividades. Então, a nossa aulinha hoje é até aí. Um beijinho para vocês e até a nossa próxima aula.